KNRI11, o Fundo de Renda Imobiliária da Quineia. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 2 de junho de 2025. O fundo que tem uma situação de vacância em alguns dos seus imóveis, principalmente das lajes corporativas, que demanda contínua atenção por parte do cotista. Vamos ver então como está a situação atual do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo que tem um patrimônio líquido total de 4 bilhões e meio, a cota patrimonial lá aos R$ 161,84. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o KNRI11 cota a R$ 147,17, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,64%. A cotação que mergulhou lá em dezembro aos R$ 119,72, desde então busca uma recuperação, chegando agora aos R$ 147,17. A última distribuição do fundo, pessoal, ocorrerá agora no dia 13 de junho de 2025. R$ 1 por cota, segue pagando lá R$ 1 já há um tempo considerável, fazendo um yield de 0,68%, anual de 8,18%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em KNRI11, o cotista teria hoje R$ 1.120,60. O fundo, apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, ela ainda não consegue bater o IFIX e o CDI, superando apenas um pouco o IPCA. Eu digo pequena porque a distância para o CDI ainda é considerável, o que afeta inclusive o yield do fundo, pagando apenas 0,6% ao mês. Então, importantíssimo o cotista ficar atento aí a esta rentabilidade, porque desde abril de 2024 o fundo não consegue superar o CDI. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que em maio concluiu a locação de um conjunto lá na Torre Crystal do edifício Rocha Verá para a Azume, distribuidora de títulos de valores mobiliários. Também finalizou a locação de um conjunto da Torre Marble para a venda de ingredientes, focada aí no mercado de consumo para a indústria alimentícia. Isto, segundo a gestão, destaca aí um avanço significativo na ocupação lá do complexo Rocha Verá, que teve a sua vacância física reduzida de 10,52% para 8,35%. Então, notícia excelente aí por parte da gestão. Ela conseguindo ao menos 2% lá no complexo Rocha Verá, o que, se considerado o tamanho do complexo e o cenário atual de complicações, principalmente aí para as lajes corporativas, é um fato extremamente positivo e de se comemorar. Com isso, a vacância física do fundo finalizou lá em 4,56%, o que é muito positivo. A gestão destaca aqui também que o mercado de valor imobiliário em relação ao fundo se encontra ainda com desconto de 10%, o que é muito positivo porque gera uma oportunidade de compra das cotas para aqueles que gostam do fundo. A distribuição de R$ 1 será paga agora no dia 13 de junho, bem tranquilo. Em relação aqui à rentabilidade do fundo, ele segue lá com o volume diário na B3 de 6.290.000, 100% de presença nos pregões da B3, a vacância física agora em apenas 4,56%, frente à vacância financeira de 6,22%. Em relação à carteira imobiliária do fundo, 21 propriedades, 13 edifícios comerciais, 8 de centro logístico. A maior exposição das receitas está aqui para o estado de São Paulo, 68,71%. Ele tem 15,41% para Minas Gerais e 15,88% para o Rio de Janeiro. Em relação à tipologia das receitas, 54% delas ficam aqui para os escritórios, 45% para logística. Em relação à receita por índice de reajuste, 70% aqui para o IPCA, 29% para o IGPM, 54% dos contratos típicos, 45% deles atípicos. Em relação ao prazo médio dos contratos firmados, é de 9,29 anos, 7,66 para escritórios e 11,24 anos para ativos logísticos. Em relação aqui ao cronograma de vencimentos para 2025, ele segue 3% para escritórios e 2% para logístico. Em relação às revisionais dos contratos em 2025, 7% dos escritórios e 1% apenas do logístico. Em relação à absorção das carências, pessoal, a gestão comenta aqui uma projeção de incremento de receita conforme terminam aí as vigências das carências, tá? Segundo a gestão, agora para junho, ela tem um incremento de R$ 132.119, o que é muito positivo, chegando lá em dezembro de 2025 aos R$ 371.000, o que também
é extremamente positivo, que pode ajudar o fundo aí, quem sabe, a aumentar a distribuição, ela que já permanece lá na casa de R$ 1 há um tempo considerável. Em relação ao portfólio aqui do fundo, 14% aqui distribuídos para o setor de serviços, ele segue com 8% de financeiro, 23% aqui para o comércio. Em relação à indústria, segue aqui com 42%, com mais de 150 inquilinos no portfólio, trazendo uma diversificação excelente. Em relação ao total aqui de metros quadrados, 550 mil metros quadrados para galpões logísticos, 166 mil metros para edifícios corporativos, 13 edifícios, 8 galpões. A maior exposição está aqui para o estado de São Paulo, mas ele tem também Minas Gerais, 2 torres lá, e também no Rio de Janeiro, com 3 torres e um centro logístico lá em Santa Cruz. Em relação aos principais destaques de vacância, pessoal, eu deixei aqui para vocês lá na Torre Rocha Verá, que segue com 5,22% nas torres Ebony e Marble e 9,84% aqui de vacância financeira na Torre Crystal. Mas não é só isso. Para o Bill Square, que está aí em desenvolvimento, ele tem 69% de participação. Em relação a ele, ele guarda uma alavancagem aqui de 195 milhões, com uma carência de juros de 18 meses após o término da obra, prazo de amortização de 133 meses após as carências. Em relação às vacâncias financeiras, segue lá para o edifício Floriano 15,72%, o Boulevard Tower lá em Minas Gerais 1,67%, o Lagoa Corporate no Rio de Janeiro 22,65%. Em relação ao Botafogo Trade Center, 43,48% de vacância financeira, bem alta. E não é só. Para o edifício Buenos Aires Corporate também segue com uma vacância financeira de 91,04%. O prédio praticamente abandonado em relação ao recebimento dos aluguéis. Em relação aqui ao CD Global Jundiaí, segue com uma vacância física de 3,23%. E o PIB Sumaré também seguindo com 100% de vacância financeira. Em relação ao CD Cabreúva, o fundo tem também uma alavancagem no montante total de 150 milhões, formando uma taxa de PCA mais 7,25, vencendo lá em março de 2036. Em relação ao potencial aqui de receitas, ele tem 32 milhões, mas ele é afetado por 1.800.000 aqui de vacância, 407 mil de carências e desconto, chegando lá a uma receita recebida de apenas 27.779.000, uma receita não recorrente de 1.436.000 reais. Em relação à DRE aqui do fundo, a gestão destaca aqui que considera para o total de receitas as antecipações feitas pelos inquilinos neste mês, totalizando 1.940.000 reais, e no mês anterior realizadas as antecipações aí na casa de 2 milhões. Com isso, para a DRE do fundo de maio de 2025, ele fez um resultado de 29.343.000 reais, o equivalente a R$1,01 por cota, dos quais ele distribuiu 28.204.000 reais, R$1 por cota. Em relação ao consumo de RMG aqui para a Torre C do edifício Rocha Verá, ele segue lá com um saldo de 63.613.000, tanto inicial em maio quanto final agora em maio de 2025. Em relação aqui à receita de aluguel, 98 centavos, o que acrescidas as receitas financeiras, subtraídas aí as despesas e as reservas e acrescidas das multas, chegando aí ao resultado de R$1,01 por cota, dos quais ele distribuiu apenas R$1, formando uma reserva negativa de R$1.325.000 reais para o primeiro semestre de 2025. Em relação ao fluxo de caixa do fundo, ele segue com um saldo final de R$112.527.558 agora em 30 de maio de 2025. Em relação à cota patrimonial, teve aí uma pequena variação positiva, saindo de R$161,71 agora para R$161,84, e é basicamente isso. Lembrando, pessoal, que neste relatório a gestão não divulga aqui aquele panorama em relação às lajes corporativas e também não divulga o panorama dos galpões imobiliários. Então, não temos aqui no relatório esta informação que neste mês foi suprimida pela gestão. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos do YouTube. Agora com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5
e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário através da leitura de relatórios gerenciais. Perfeito? Voltamos então no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais. Tchau.